Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como resolver um sistema de equações por meio da resolução gráfica, ou seja, construindo gráficos. Vamos começar aqui com o primeiro exemplo. Exercício 1, resolva graficamente cada um dos sistemas de equações a seguir. Então na letra A a gente tem um sistema de equações lineares bem simples aqui, ó. É mais para a gente entender qual que é a ideia da resolução gráfica, ó. Então, relembrando aqui rapidamente, ó, um sistema, o que é resolver um sistema? É encontrar qual é o par x e y que resolve, que soluciona tanto a primeira equação quanto a segunda equação, certo? Tem que satisfazer as duas equações, não só uma delas, tem que dar certo nas duas, certo? Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar o plano cartesiano aqui. Para quem não lembra, o plano cartesiano é formado pelo eixo x e pelo eixo y, que são as incógnitas que estão aqui no sistema, né? Eixo x, eixo y. Aqui tem todos os valores reais de x, todos os valores reais de y. Ó. Então eu coloquei aqui alguns números aqui, ó. Lembrando então que o plano cartesiano a gente tem a intersecção dos dois eixos, o 0, 0. A próxima linha aqui, ó, é o 1, a próxima linha é o 2, a próxima linha é o 3, a próxima linha é o 4 e assim por diante, certo? É um erro comum para quem está começando a mexer com o plano cartesiano, é achar que os quadradinhos que a gente encaixa o número, não, é na linha aqui, ó, essa linha é o 1, essa linha é o 2, essa linha é o 3 e assim por diante. Então é que se a gente quiser encontrar o 3,5, o 3,5 ficaria no meio das duas linhas aqui, certo? Ou 9,9, o 9,9 vai estar no meio das duas, do 9 e do 10, pertinho do 10 e assim por diante. Fazemos a mesma coisa com y, ó, aqui na linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante, tá? Nada de colocar números nos quadradinhos. E aqui para baixo são os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante no y e também no x. Bom, então como funciona a resolução gráfica, ó? Primeiro a gente vai olhar uma equação de cada vez. Então vamos olhar para a primeira equação, ó, x mais y igual a 10. Então vamos fazer uma análise dessa equação aqui. Essa equação, então vou montar uma tabelinha. Ó. Essa equação tem muitas soluções possíveis aqui, são várias soluções. Vamos ver quantas soluções são, ou seja, quais são os pares de x e y que tornam essa equação verdadeira. Então uma possibilidade aqui seria o x igual a 2 e y igual a 8. Se você substituir aqui por 2 aqui por 8, vai dar 10 certinho. Bom, tem outras possibilidades, pode ser o x igual a 3 e o y igual a 7, também dá certo. Outra, x igual a 4, y igual a 6. Pode ser também o x igual a 5 e y igual a 5. E tem outras, né? Por exemplo, essa daqui, ó, se o x for menos 1 e o y for 11, dá certo também. Menos 1 mais 11 dá 10. Pode ser também o 2,5 e o 7,5, também dá certo nessa equação. Quando você vê essas resoluções aqui, principalmente ao ver as quebradas e as negativas, dá um sinal aí na sua cabeça, né, no seu cérebro. Que sinal que é esse? Mostra que, opa, se eu posso usar negativo, posso usar quebrado, quantas soluções são? São muitas soluções, mais do que muitas, são infinitas soluções aqui, né? Então, seria impossível preencher essa tabela completamente. Ela teria infinitas linhas, eu nunca ia conseguir terminar isso daqui, né? Bom, agora olha só que interessante. Cada solução aqui é um par de x e y, par de x e y. Eu vou representar cada parzinho desse no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto aqui, ó, é o par 2 e 8. Então, x igual a 2, y igual a 8, vai dar nesse pontinho aqui, ó, 2 e 8. O próximo par é o 3 e 7. Então, 3 e 7, marca esse pontinho aqui. O outro é o par 4, x igual a 4, y igual a 6, outro pontinho. E o outro é o x igual a 5, y igual a 5 também, outro pontinho, certo? Então, olha só, eu nem vou marcar os outros aqui, vamos só trabalhar com os 4 primeiros que já são suficientes. Já. Agora, o que está acontecendo? O que aconteceu com esses pontos aqui? Ó? Perceba que eles ficaram alinhados, eles são colineares, ou seja, existe uma reta, é possível traçar uma reta que passe pelos 4 pontos, certo? Então, eles poderiam estar jogados no plano de qualquer jeito, mas não, ó, eles estão alinhadinhos, bonitinhos, ou seja, é possível traçar uma reta aqui, ó. E todas as outras soluções, essa solução, também estarão na mesma reta. Todas as soluções estarão alinhadas, não só as que eu coloquei, são todas as infinitas. Então, as infinitas soluções preenchem essa reta inteira. Então, veja só, olha como as coisas se comunicam, né? Aqui a gente tem infinitas possibilidades, infinitos pares, infinitas soluções. E essa reta é uma reta formada por pontos. Quantos pontos tem nessa reta? Infinitos pontos. Então, para cada solução, um ponto. Infinitas soluções, infinitos pontos. Então, aqui a gente não consegue representar essas infinitas soluções, né? Porque são infinitos. A gente não consegue escrever essa tabela até o infinito. A
Já essa reta aqui, ó, todos os infinitos pontos dessa reta, ela continua para cá e continua para cá, por isso eu fiz uma setinha. Ela representa as infinitas soluções dessa equação aqui, ó, x mais y igual a 10. Então, essa reta aqui representa a equação, as soluções da equação x mais y igual a 10, certo? Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda equação. A segunda equação é x menos y igual a 2. Então, vamos montar uma tabelinha para x e y e vamos ver alguns pares ordenados que tornam essa equação aqui verdadeira. Ó. Então, por exemplo, dois números subtraídos dão 2, pode ser o 2 e o 0. X igual a 2, y igual a 0. Pode ser o x igual a 3, y igual a 1. Pode ser o x igual a 4, y igual a 2. Pode ser x igual a 5, y igual a 3. E tem outras possibilidades, né? Pode ser, por exemplo, x igual a 1, y igual a menos 1. 1 menos menos 1 vai dar 2, vai dar certinho. Ou se não, pode ser quebrado também. Ó. Um exemplo, 8,2 e 6,2. Certo? Então, mais uma vez, ó, perceba que essa equação aqui tem infinitas soluções, infinitos pares de x e y que tornam verdadeira. É impossível representar todos aqui, né? São infinitos. Bom, só que se a gente transferir isso para o plano cartesiano, ó, vamos lá, ó, tem o ponto aqui 2 e 0, x igual a 2, y igual a 0. Esse ponto representa uma solução dessa equação. Agora o outro ponto, 3 e 1, 3, x igual a 3, y igual a 1, está aqui, esse pontinho aqui. Esse ponto representa uma outra solução. O ponto 4 e 2, outra solução. O ponto 5 e 3, outra solução. E se eu colocasse mais soluções aqui, o interessante é que todas essas soluções ficariam alinhadinhos, bonitinhos aqui, ó. Todas. Ou seja, existe uma reta que passa por todos esses pontos aí, ó. Eles estão alinhados, eles pertencem à mesma linha. Então, de novo, ó, essa tabela teria infinitas linhas, que são as infinitas possibilidades. Impossível representar todas aqui, né? A reta faz essa representação. Ela consegue representar os infinitos pontos que estão aqui, ó, as infinitas soluções. Então, essa reta aqui representa as soluções da equação x menos y igual a 2. Bom, e agora, o que a gente faz com essas duas retas aqui? Por que a gente fez essas duas tabelas? Então, perceba, ó, a reta azul, infinitas soluções da primeira equação. Reta vermelha, infinitas soluções da segunda equação. Mas lembra, o que é resolver um sistema? É achar a solução em comum. Então, a solução em comum vai ser o quê? Vai ser o ponto de intersecção aqui, ó, que é esse ponto que eu fiz de amarelo, ó, que é o x igual a 6 e y igual a 4. Esse ponto pertence às duas retas, então ele é a solução das duas equações. Então, ele é o único parzinho que é solução do sistema, que satisfaz as duas equações do sistema. Então pronto, a gente resolveu o sistema, achou o único par de x e y que torna as duas equações verdadeiras. Conjunto solução 6 e 4. Agora na letra B, ó, vamos fazer mais rapidinho. Ó. Primeira coisa, preenche aqui o plano cartesiano, né? Preenche os numerozinhos aqui no eixo, faz alguns, né? Não fiz todos, fiz alguns aqui para a gente ter uma ideia. Bom, agora vamos fazer uma reta de cada vez, uma equação de cada vez. X mais y é igual a 8. Vamos montar uma tabelinha aqui com 4 valores, já são suficientes já, tá? Então, para dois números que somam 8, pode ser 0 e 8, pode ser 1 e 7, pode ser 2 e 6 e pode ser 3 e 5. Esses são alguns exemplos, tem mais, né? Então, vamos localizar esses pontos aqui, ó, no plano cartesiano. 0, x igual a 0, y igual a 8, um ponto. X igual a 1, y igual a 7. X igual a 2, y igual a 6 e x igual a 3, y igual a 5. Então, ó, perceba que esses 4 pontos aqui estão alinhados, né? Então, passa uma reta por eles. Essa reta representa as infinitas soluções de x mais y igual a 8. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a segunda equação. Ó. X menos y igual a 6. Monta a tabelinha. X e y. 10 e 4. Dá certo nessa equação. 9 e 3. Também dá certo. 8 e 2. E 7 e 1. Tá? Fiz alguns exemplos. 4 exemplos. Localiza os pontos aqui. Ó, 10 e 4. 9 e 3, 8 e 2, e 7 e 1. E aí traça a reta, certo? Então, infinitas soluções da equação x menos y igual a 6. Só que a gente não quer todas as soluções de cada uma delas. A gente quer a única que é em comum as duas, que aí é o ponto de intersecção. E o ponto de intersecção é exatamente o par ordenado x igual a 7, y igual a 1. Ou seja, essa é a solução do sistema. X igual a 7 e y igual a 1. Então, uma coisa interessante aqui, ó, perceba que eu fiz 4 pontos aqui, 4 pontos aqui. Pergunta, era necessário fazer 4 pontos em cada um deles? A resposta é não, não é necessário fazer 4 pontos em cada um deles. Como é uma reta você só precisa de 2 pontos para determinar essa reta. 2 pontos determinam uma reta. Bom,
A gente localizou 4. Achar a mais não tem problema. O que não pode é achar a menos, né? Então, pelo menos 2 pontos são suficientes já, né? Você faz 2 já é suficiente. Então, pelo menos 2 pontos você tem que fazer aí. Eu gosto de fazer uns 3 ou 4 para ter certeza que fica alinhadinho, bonitinho, que eu não errei nenhuma conta. Mas se você quiser fazer só 2, tudo bem, não tem problema. Agora na letra C, ó, preencha aqui o plano cartesiano, vamos montar a tabelinha. X mais y igual a menos 4. Então aqui tem algumas possibilidades, ó. X igual a menos 4, y igual a 0. Dá certo na equação. Outra, x igual a menos 3, y igual a menos 1. Menos 2 e menos 2, menos 1 e menos 3. Então vamos localizar esses pontos na reta numérica aqui, ó. Menos 4 e 0, menos 3 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 1 e menos 3. Pronto, eles estão alinhadinhos, bonitinhos, nem precisava ter feito tanto ponto assim. Então tá lá, passa a reta aqui, ó. Essa reta é a que representa as soluções dessa equação, x mais y igual a menos 4. Agora vamos fazer a mesma coisa com a segunda, x menos y igual a 4. Preencha a tabelinha aqui, vamos pegar 4 exemplos de novo. Então, dois números subtraídos dão 4, pode ser 5 e 1, pode ser 4 e 0, pode ser 3 e menos 1, pode ser 2 e menos 2. Tá? Então, são 4 exemplos para a gente montar a nossa reta aqui. Ó. Então, vamos localizar os pontos. Ó. X igual a 5, y igual a 1, x igual a 4, y igual a 0, x igual a 3, y igual a menos 1 e x igual a 2, y igual a menos 2. Eles estão alinhados, então pelo jeito as nossas contas estão certas. Traça a reta. Essa reta representa as infinitas soluções de x menos y igual a 4. E aí a intersecção delas é a solução do sistema. Ó. E esse ponto aqui é o x igual a 0, y igual a menos 4, que é a solução do sistema. Beleza? Agora a letra D, ó. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, porque tem uns negativos aqui. Então vamos preencher aqui o plano cartesiano com os numerozinhos para nos ajudar a construir as coordenadas. Primeira equação, x mais y igual a menos 7. Então monta a tabelinha, x e y. Então quais são as possibilidades para dar menos 7? Uma delas, ó, menos 4 e menos 3 e menos 4, menos 2 e menos 5 e menos 1 e menos 6. 4 possibilidades. Coloca aqui no plano cartesiano, ó, vão dar 4 pontos alinhadinhos, traça a reta. Traçou a reta aí, ó, essa reta representa as infinitas soluções de x mais y igual a menos 7. Agora vamos para outra equação, x menos y igual a menos 3. Preencha a tabelinha. Possibilidades para subtração da menos 3. Pode ser 0 e 3, pode ser 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Certo? Bom, beleza. Então vamos localizar esses pontos. 0 e 3, 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. Eles estão alinhadinhos, traça a reta aqui. Essa reta representa as infinitas soluções de x menos y igual a menos 3. E aí a intersecção é a solução. Ó. Esse ponto é o x igual a menos 5, y igual a menos 2, que é a solução do sistema. Agora vamos para o exercício 2, ó. Resolva graficamente cada um dos sistemas de equação a seguir. É o mesmo enunciado, só que agora as equações são um pouquinho diferentes. Ó. A única diferença é que agora tem um coeficiente aqui. Antes era só x mais y, x menos y. Então estava bem tranquilinho, ficava bem na diagonal dos quadradinhos, era fácil de construir. Agora vai ter uma dificuldadezinha a mais, ó, que é esse coeficiente aqui. Bom, então vamos lá, mesmo esquema. Coloca os números aqui. Monta a equação. A equação é x mais y igual a 8. Primeira equação, tabelinha. Essa aqui já é conhecida da gente, né? Pares ordenados que dão 8 aqui, ó. 0 e 8, 3 e 5, 4 e 4, 7 e 1. Tá? Peguei bem jogados aí, ó, bem distantes um do outro, que é o 0 e 8, 3 e 5, 4 e 4, 7 e 1. Bom, perceba que mesmo um pouquinho distantes aí, ó, eles estão alinhadinhos também, né? Então traça a reta. Essa reta representa x mais y igual a 8. As soluções dessa equação aqui. Agora, para a segunda, ó, essa tem que tomar um cuidadinho aqui, ó, x mais 3y igual a 12. Então, vamos montar uma tabelinha, ó, x e y. Então, a dica, para encontrar as soluções, se você não estiver encontrando, a dica é joga um valor para o y aqui, ó, escolhe um valor para o y, escolhe um valor bem fácil, 1. Se você colocar 1 aqui, vai ficar 3 vezes 1, dá 3. E aí, quanto falta para completar 12? Falta 9. Então, o par 9 e 1 soluciona essa equação. 9 mais 3 vezes 1 vai dar 12. De novo, ó, escolhe um valor para o y. Sempre bom escolher um valor para a incógnita que tem um número junto, ó, porque ela é a mais complicada que tem, né? Então, eu escolhi o 2 aqui. Se eu colocar um 2 aqui, vai ficar 3 vezes 2, dá 6. Para completar o 12, faltam 6 também. Então, eu coloco um 6, fica o par ordenado 6 e 2, é a solução dessa equação.
E agora eu vou colocar o 3 aqui no y. Colocando o 3 no y aqui dá 9, para completar 12 falta 3. Então, par 3 e 3 é a solução desse sistema. Então, achei 3 pontos aqui, não precisa achar mais. Se você quiser achar mais, pode achar mais, mas só esses 3 já são suficientes. Já. Na verdade, 2 já eram suficientes, mas eu fiz 3 porque eu quis fazer um a mais. Bom, então vamos lá, localiza os pontos, o ponto 9 e 1, o ponto 6 e 2, o ponto 3 e 3, certo? E aí traça a reta, ó, perceba que eles estão alinhados. Se eu achasse outros pontos, esses pontos estariam por aqui, ó, aqui, aqui e por aqui, certo? Então traça a reta, essa reta representa as infinitas soluções dessa equação aqui, ó, x mais 3y igual a 12. E aí a solução é a intersecção entre elas, que é esse ponto aqui, ó, que é o ponto 6 e 2, beleza? Então, conjunto de solução 6 e 2. Professor, olha só, na hora que eu estava construindo a segunda reta, eu já tinha achado a intersecção, que eu peguei um ponto certinho em cima da reta. Posso parar a resolução aí? Na verdade sim, você já terminou, você já achou a resposta, mas como pediu a resolução gráfica, o ideal é você terminar e construir a reta bonitinho e tal, né? Mas pensando só na solução, você já achou a solução, mas para construir a resolução completa, você tem que construir a reta também. Agora o item B, ó, vamos lá. Aqui a dificuldade está nesse 4x. Então preenche o plano cartesiano aqui, coloca os numerozinhos. Primeira equação é muito simples, ó, x mais y igual a 5. Vou até fazer rápido, ó, tem alguns pares possíveis aqui. Esse aqui vocês já estão craques já. Agora a segunda, antes da reta aqui, né, vamos construir a reta antes de ir para a próxima equação. Está aqui, essa reta representa as infinitas soluções de x mais y igual a 5. Agora vamos para a próxima equação, 4x mais y igual a 11. Então, essa equação aqui, ó, se está na dúvida, lembra, joga um valor no x aqui, ó, escolhe um valor para o x, coloquei x igual a 1. Se você colocar x igual a 1, aqui vai dar 4, para completar 11, faltam 7, certo? Então, o par 1 e 7 é a solução dessa equação. Joga outro valor para o x, vou colocar 2. Se eu colocar 2, aqui dá 8, para completar 11, faltam 3. E, por último, vou colocar o x igual a 3. Se você colocar 3, aqui dá 12. Para completar 11, falta menos 1, certo? Então, localiza esses pontos aqui, ó, 1 e 7, 2 e 3 e 3 e menos 1. Ó. Perceba que a gente já encontrou a solução, né? Que é esse ponto aqui, com certeza é a intersecção. Mas, mesmo assim, vamos terminar a resolução gráfica aqui, ó. Constrói a reta. Essa reta é da equação 4x mais y igual a 11, certo? E aí pronto, a intersecção é esse ponto, que é o ponto 2 e 3, par 2 e 3, conjunto de solução 2 e 3. Mais dois exemplinhos rapidinho aqui para a gente terminar. Vamos lá, duas equações, duas incógnitas, plano cartesiano, completo plano cartesiano. Vamos para a primeira equação, ó, x menos y igual a 3. Monta a tabelinha, que dois números subtraídos dão 3. Várias possibilidades, 3 e 0, 4 e 1, 5 e 2, 6 e 3. Essas são algumas delas. Coloca no plano cartesiano aqui, 3 e 0, 4 e 1, 5 e 2, 6 e 3. E traça a reta. Essa reta representa as infinitas soluções de x menos y igual a 3. Agora vamos para a próxima equação, ó, x menos 2y igual a menos 1. Então, já além do 2y ainda tem um negativo, então a gente tem que tomar cuidado. Ó. Dica, coloca um valor para o y aqui. Ó. Se você colocar y igual a 1, coloca igual a 1, vai ficar menos 2, passa para lá, vai ficar 1, certo? Então, x é igual a 1. De novo, ó, estipula um valor para o y, coloca o y igual a 2. Se você colocar 2, aqui vai ficar menos 4, passa o menos 4 para lá, vai juntar com esse, vai ficar 3. Então, x é igual a 3. E a mesma coisa, ó, coloca o x igual a 3, coloca o y igual a 3, desculpa. Aqui vai ficar menos 6, passa o menos 6 para lá, vai ficar mais 6 menos 1 dá 5, então x é igual a 5. Localiza esses pontos, ó, o ponto 1 e 1, o ponto 3 e 2, o ponto 5 e 3. E aí liga aqui, ó, esses pontos vai formar uma reta. Essa reta representa todas as soluções dessa equação aqui, ó. X menos 2y igual a menos 1. E aí o que interessa para a gente é a intersecção entre as retas, né? Ó, e elas se intersectam nesse ponto, no ponto 7 e 4. Então essa é a solução do nosso sistema, o par ordenado 7 e 4. E o último item dessa aula aqui, ó, vamos lá, vamos solucionar esse sistema. Plano cartesiano, preencha o plano cartesiano. Primeira equação, que dois números subtraídos dão menos 3. Muitas possibilidades, ó, tem o 0 e 3, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Ó, fiz 4 pontos, nem precisava de tudo isso, mas já está bom já. Localiza os pontos aqui no plano cartesiano, traça a reta. Essa reta representa as soluções dessa equação aqui, ó, x menos y igual a menos 3.
Agora a gente vai para outra equação, ó, 3x mais y igual a menos 1. Então precisamos encontrar pelo menos duas soluções. Ó. Então vamos começar aqui colocando 0 no lugar do x. Se eu colocar 0 no lugar do x, vai sumir essa parte, vai ficar y igual a menos 1. Se eu colocar 1 no lugar do x, vai ficar 3 aqui, passa para lá, vai ficar menos 3 e no total vai dar menos 4. Se eu colocar x igual a 2, aqui vai ficar 6, passa para lá menos 6, então vai dar y igual a menos 7. Então localizamos 3 pontos aqui, ó, vamos colocar aqui no plano cartesiano, o 0 e menos 1, 1 e menos 4 e 2 e menos 7. Os pontos estão alinhados, liga os pontos aqui, e essa reta representa as infinitas soluções dessa equação. Pronto, agora a gente tem que achar a intersecção entre elas, né? Que é esse ponto aqui, ó, é o menos 1 e 2. Então essa é a solução do nosso sistema, conjunto de solução para ordenado menos 1 e 2. Beleza, pessoal? Então, assim que a gente resolve graficamente um sistema de equações lineares 2 por 2. Falou!